iniciaremos oficialmente agora em Nova Conde, Santa Catarina, com uma apresentação do professor Odimar Manuel sobre projetos empreendedores no mercado condominial, apresentando informações e ferramentas para quem deseja empreender e se destacar no mercado condominial, que está crescendo e exigindo profissionais cada vez mais qualificados. O professor Odimar Manuel é instrutor de cursos condominiais pelo Secov e Unisociesc, auditor condominial pela UPCondo Auditoria e Governança, possui experiência em gestão de condomínios e clubes de grande porte em Joinville e Balneário Camboriú, tem graduação tecnológica pela Unisociesc em processos gerenciais e é pós-graduado em auditoria e perícia contábil. Então, com vocês, professor Odimar Manuel. Olá novamente. Ok, então, coube a minha a tarefa de iniciar, né, esse trabalho. Então, nós vamos estar tratando agora, nos próximos 40 minutos, a temática empreender no mercado condominial. Ou seja, vocês que fizeram a sua inscrição, tiraram o seu tempo, vocês estão fazendo o quê? Um investimento. Ou seja, já dá para perceber que vocês já têm uma mentalidade empreendedora, né? Ou seja, quem investe almeja depois algum retorno. A gente vai estar no decorrer da palestra fazendo algumas afirmações, né? Empreender né? O que é empreender? Existem aí várias definições, enfim, né? Mas, na verdade, quem empreende busca, primeiramente, resultado. E esse resultado através de quê? Através da resolução de problemas, né? Então, empreender é resolver problemas. Algumas iniciativas empreendedoras, até que a gente observa nesses últimos tempos, elas são iniciativas empreendedoras da moda, né? Então teve a moda do food truck, por exemplo. Então estava aí várias reportagens, as pessoas começaram a investir, né, alto em veículo, em food truck e tal, e de repente você olha aí no mercado, você não vê mais esses veículos nas ruas. O que aconteceu? As pessoas investiram um grande valor, né, e hoje levaram prejuízo. Por que levaram prejuízo? Porque o negócio do food truck, ele não resolver um problema de alimentação. Ela não era uma necessidade de mercado. Era apenas uma onda, né? Uma outra onda que aqui em Balneário Camboriú também teve nesses últimos verões aí, foi a das paletas mexicanas, né? Então algumas pessoas investiram pesado nesses empreendimentos, né, com ponto e tal, e aí de repente veio o inverno, né? E as pessoas não planejaram e não pensaram, né? Muitos fecharam as portas, levaram realmente um grande prejuízo por esse empreendimento não resolver um problema recorrente, né? Não estava faltando aí opções de sorvetes e tal, né? Então foram o empreendimento da onda. Por isso, essa primeira afirmativa, que empreender é resolver problema, né? Resolver problema. A partir daí, a partir do momento que você consegue conhecer os problemas, aí surgem as ideias. Então, normalmente, a ideia ela é posterior ao problema, né? Então, os negócios consistentes, eles surgem de problemas e não de ideia. Então, alguém teve uma ideia, por exemplo, vou comprar um food truck porque está todo mundo comprando, é chique, é legal, de repente investe ali R$100 e poucos mil, depois aluguel de espaço e tudo mais, e de repente esse negócio ele surge hoje e amanhã já não está mais aqui. Por quê? Porque ele surgiu de uma ideia, não foi feito um estudo se realmente havia essa problemática no mercado. Agora, contextualizando, né, no nosso mercado, no nosso setor condominial, né, há algumas iniciativas. Em 2010, né, eu estava aí num plantão de vendas de uma construtora e eu tinha um problema, eu era corretor de imóvel. Qual é o problema do corretor de imóvel? Né? Comissões. Tem mês que recebe, tem mês que não recebe, às vezes meses que não recebe, então as comissões elas são variáveis. Né? E observando essa maquete de um empreendimento que foi o primeiro home club lá de Joinville, observei que a construtora também tinha um problema. Qual era o problema da construtora? Comecei a perguntar, né, como é que todo aquele condomínio que tinha lá mais de 20 áreas de lazer iria funcionar.
né? E a construtora, ela jogou essa responsabilidade. Depois que a gente entrega, é o condomínio que vai verificar o funcionamento, né? Mas eu comecei a questionar, mas como que é isso, né? E de repente eu observei e era tudo muito novo na cidade de Joinville. Não, visitando algumas administradoras e algumas pessoas na área condominial, ninguém tinha ideia de como isso iria funcionar. Aí eu pensei, opa, tá aí uma oportunidade para resolver o meu problema e resolver o problema da construtora. Por quê? Eu observei que síndico profissional, né, o síndico gestor, ele tem uma renda garantida todos os meses. Então ele tem uma renda garantida todos os meses, ele não depende de vendas, não depende de cenário de mercado, e aí comecei a visualizar aí uma oportunidade de negócio. No entanto, era algo novo, né? Era algo que não tinha uma outra referência na cidade, como se espelhar, como iniciar esse negócio, e foi aí que eu comecei a me preparar. Como eu vendia o empreendimento na planta, né, e aí existia um gap, um espaçozinho de 1 ano entre o empreendimento ser entregue, nesse ano de 2010 para 2011, comecei a buscar essa preparação. E na minha cabeça, né, eu coloquei o seguinte objetivo, que a cada tijolo que o pessoal colocasse lá na obra, eu deveria construir esse conhecimento com a minha formação. Busquei cursos tal e não encontrei, né? Na época embasei o meu conhecimento com livros, cursos comprados pela internet e realmente comecei a fazer vários intercâmbios com condomínios desse porte, esse aqui é o Jardins, né? Lá de Curitiba, né? Então o empreendimento ele tem 7 torres. Né? Tem uma área lá de mais de 16 mil metros quadrados, 20 áreas de lazer, então era um empreendimento ali que tinha uma demanda bastante grande. Então essa iniciativa empreendedora foi a sindicância profissional. Como eu havia me preparado, quando houve a assembleia, eu me apresentei para os condôminos como síndico profissional, né? E aí fui eleito, né? Tinha algumas outras pessoas também candidato. No entanto, assim, as pessoas perceberam que eu estava preparado para o empreendimento, porque eu planejei para estar ali na Assembleia. Então, surgiu aí a primeira iniciativa empreendedora, que na verdade foi a sindicância profissional. Lá em Joinville, já tinha outros síndicos profissionais, mas de condomínios de menor porte, enfim, né? Estando no condomínio, como síndico desse empreendimento, já nos primeiros meses, comecei a observar problemas, novamente problemas. Primeiro que a administradora era de Curitiba, o empreendimento era em Joinville. Então essa distância, ela já tinha uma situação onde você tinha ali que se virar, né? Um dos problemas recorrentes que ainda hoje os síndicos sofrem é a falta de prestadores de serviços especializados. Simplesmente eu não encontrava fornecedores, né? Quando eu ia buscar publicações e materiais sobre alguns pontos específicos, eu também não encontrava publicação de gestão de condomínios. Por exemplo, nesse condomínio tinha lá um salão de beleza dentro do condomínio, né? Como é que isso funcionaria, né? Será que precisaria de alvará da prefeitura, aquela coisa toda? Então tem toda essa situação que eu realmente não consegui pesquisar porque não tinha materiais. E aí eu pensei, opa, tem um problema. Se tem um problema, existe uma oportunidade por uma iniciativa empreendedora, né? Esses itens aqui vocês conhecem, que são o enxoval do condomínio. Para comprar esses itens aqui, que era a coisa mais básica, já tinha problema onde que encontrar. Na 1001 você não encontrava, nas lojas tradicionais você não encontrava, né? Com esse problema, surgiu aí a ideia de um outro projeto empreendedor. Então, iniciamos uma revista chamada Guia do Síndico. Essa revista, chamamos algumas pessoas, né, especialistas em algumas áreas, né, área de segurança, área de convivência, área de engenharia, área jurídica. Montamos uma revista e nessa revista começamos a levar solução, né, para aqueles problemas. Ou seja, começamos a prospectar prestadores de serviço e fornecedores, porque eu observei que o problema que eu estava passando ali no condomínio era o problema também dos outros síndicos.
né? Então, esse projeto ele rodou durante algum tempo lá em Joinville e ele gerou um negócio, né, em cima de uma problemática de mercado. Tá? O que acontece? Com uma revista, você sendo síndico profissional de um home club, tendo já uma certa exposição no mercado, começou um terceiro problema. Né? E realmente um problema que eu já não estava mais atendendo a demanda do mercado, né? Essa demanda por síndico profissional. Em casa, estava tendo problemas com a família, não tinha mais tempo para a minha família, reclamávamos, e também eu sentia sobrecarregado pelo trabalho. Eu cheguei a ser síndico de 10 condomínios simultaneamente, tocando também o projeto da revista, né? E aí, de repente, eu observei aí, opa, se tem um problema, vamos pensar numa solução, né? E essa solução pode ser uma iniciativa empreendedora, pode ser um negócio. Criamos um outro projeto empreendedor, que foi o curso de síndico gestor. O know-how do gerenciamento de um home club, essa interação com o mercado através da revista, toda essa conexão que eu tinha também com os condomínios de Curitiba, gerou ali material suficiente. Eu desenvolvi um projeto, apresentei para a Unisociesc e nós criamos um curso de síndico gestor. E na primeira edição já tivemos ali alguns cases. Tá? Mas o que acontece? Como eu não estava conseguindo atender a demanda, eu vi aí nesse problema, opa, vou chamar o pessoal, né, para se capacitar e assumir essa demanda. Observe que essa mentalidade ela é um pouco diferente do que estava imperando no mercado condominial, onde as pessoas queriam concentrar poder, concentrar conhecimento. Né? Então, no primeiro mês, no primeiro curso, aliás, na primeira edição do curso, todas as edições do curso, nós tivemos sempre bons cases. Mas, para a gente ganhar tempo, do primeiro curso, né, aqui nós temos o Alessandro, que é sócio fundador de uma administradora que expandiu o nível Brasil através do sistema de franquias. E hoje já tem mais de 1.000 unidades em todo o Brasil. Né? Passou pela primeira edição do curso. E aí você observa como essas iniciativas empreendedoras, elas mudam o contexto, mudam o cenário, né? Aqui nós temos um outro... Normalmente quem treme é o palestrante. Aqui nós temos uma outra situação, que é o síndico Salomão. O síndico Salomão, né, também inovou nesse mercado, trazendo... e hoje é um dos síndicos de destaque lá em Joinville. Então, o síndico Salomão, hoje, atende aí aproximadamente 8 condomínios. Né? Não é um número muito elevado, mas ele tem um processo inovador, né, onde ele consegue, com essa quantidade de condomínio, ter um faturamento ali aproximado de R$20.000, né, envolvendo outras pessoas no processo. Então, hoje as pessoas querem resposta rápida e tudo mais. Né? Ele criou uma dinâmica de trabalho onde ele está sempre no condomínio e sempre tem pessoas que estão dando um respaldo, respondendo e-mail, WhatsApp e tudo mais. Né? Então, enquanto outras pessoas trabalham ali sozinha, ele está lá fazendo essa parte comercial, ou seja, atendendo os condôminos, mas na contrapartida tem pessoas ali sempre trabalhando efetivamente essa questão da comunicação. Então, o que aconteceu? Ele, com poucos condomínios, com uma rentabilidade boa, né, conseguiu ali montar uma empresa de síndico profissional, onde o negócio se torna sustentável, né, e gerando emprego também para outras pessoas. Ok, a gente falou aqui de problemas. Aqui nós temos algumas fotos, né, e aqui 3 momentos de Balneário Camboriú. Né. 3 momentos de Balneário Camboriú. Aqui, 1950, 1970 e nos dias atuais. Né? O que me motiva? Eu vim para Balneário Camboriú, né, achando que aqui Balneário Camboriú tinha até menos problema do que Joinville. Mas observei aqui que tem bastante problema. Né? E eu comecei a observar, opa, se tem bastante problema,
tem bastante oportunidade para empreender, né? E aí, de repente, a gente pensou no Inovacondo. Por quê? Porque se tem problemas, a gente não consegue resolver todos os problemas. A ideia foi chamar um grupo de amigos, ou seja, vocês, para mostrar esses problemas, para nos ajudar nessa missão de tornar o mercado condominial, um mercado profissional, um mercado de alto nível, né? Então, eu observei aqui, olha só que interessante. Por que uma empresa de cafeteria estaria patrocinando um evento de condomínios? Com certeza identificou, opa, esse negócio, essa cafeteria pode resolver um problema que há nos condomínios. Então, isso é mentalidade empreendedora. Então, enquanto as outras pessoas ficam reclamando dos problemas, tá, o empreendedor, ele está lá buscando as soluções. Quando você soluciona um problema, automaticamente o resultado vem. O resultado financeiro, por exemplo, como eu entrei no mercado de condomínio ali em 2010, né, realmente eu não passei por essa crise, eu não passei por esse momento que o país passou. Tipo, quando eu olhava para o país, eu olhava a minha situação e olhava a situação dos meus colegas de mercado condominial, nós estávamos num outro país. Nenhum síndico perdeu o emprego. Normalmente, o que acontece? O cara estava como síndico de um condomínio, agora já está com 2, 3, 4. Então, o mercado ele cresceu nesse período de crise. Por quê? Porque é um mercado que tem muitos problemas. Se tem muitos problemas, ele está aberto a receber as soluções, né? Aqui não tinha problema nenhum. Aqui já começam a aparecer os problemas. E aqui nessa nossa região nós temos, no mínimo, 4.000 problemas. Cada condomínio tem um problema. Ele precisa de um síndico profissional. Ou um síndico para representar, né? Aí já temos 4.000 problemas. A maioria desses condomínios aqui tem academia. Academia, problema. Nós temos ali espaço gourmet, piscina. Tudo isso é o quê? Problema na gestão, né? São problema de manutenção, problema de operação. Agora, a ideia é a gente inovar. O que é inovar? Você verifica os problemas, tem uma ideia para solucionar esses problemas e automaticamente você vai estar tendo ali resultados, né? Resultados financeiros e resultados também de mudança, né? Então, as pessoas reclamam, convenção desatualizada, esse é um problema recorrente no condomínio. Mas será que aqui, quem é que faz atualização de convenção? Vocês conhecem alguém? Que tal alguém empreender e ser especialista nessa área, né? Tem problema de comunicação. O lixo, academia, vaga de garagem, segurança, fornecedores, bombas que quebram, fraudes, inadimplência, amadorismo na gestão, acidentes em piscina. Aqui são alguns problemas que eu listei. Cada problema desse abre um leque para uma iniciativa empreendedora. E uma iniciativa empreendedora sem concorrente, o que é muito bacana, né? Hoje, atualmente, eu estou com outros projetos, trabalho então em cima de um problema que hoje é recorrente nos condomínios, trabalho com auditoria condominial e trabalho com essa questão dos treinamentos, né? Treinamento na área condominial. Então, eu peguei 2 problemas, que é fraude e amadorismo na gestão, e hoje eu trabalho um produto que vai trazer soluções para esses 2 problemas, né? Conheço pessoas que em cima desses problemas aqui, estão se dando muito bem, estão inovando, né, trazendo solução para o mercado, né? Ok até aí? Estão conseguindo acompanhar o raciocínio né? Ok. Sobre o síndico terceirizado, né, de um tempo para cá, ele surgiu como uma solução ao problema da sindicância condominial. Ou seja, os moradores não querem mais ser síndico, né, e aí de repente começaram a chamar pessoas de fora, né, o chamado síndico profissional. O síndico profissional, ele inicialmente veio para suprir um problema de representação, ou seja, ninguém quer ser síndico, ninguém quer representar esse condomínio perante os órgãos públicos, perante os condôminos, aí de repente tem alguém de fora, que a lei permite que isso aconteça, então esse síndico terceirizado ou esse síndico externo é chamado de síndico profissional. Ele é chamado de profissional não quer dizer que ele é melhor do que o síndico morador, mas quer dizer que ele está vivendo disso, ele almeja um resultado financeiro para manter a sua família e manter a sua vida. No entanto, eu tenho observado que esse modelo
ele ainda está em adaptação e muitas vezes ele está apresentando alguns problemas, né? Eu tenho aqui apresentando 2 modelos. Um é um modelo de síndico profissional. O que é o síndico profissional? A pessoa foi síndico do seu condomínio, de repente viu que o condomínio do lado precisava, né? E aí, de repente, opa, vou ser síndico profissional, eu vou oferecer meu serviço no condomínio vizinho, né? E aí ele resolve um problema de representação. Aqui na nossa região, onde tem esses condomínios muito complexos, com várias áreas de lazer e tudo mais, o chamado home club, nós não temos problemas de representação. Nós temos aqui um problema de gestão, de operação, ou seja, como um empreendimento com 10, 15 áreas de lazer vai funcionar, um condomínio que tem um restaurante vai funcionar, como isso vai acontecer no dia a dia, né? E aí eles chamam um síndico profissional, né? Aqui está como super-homem, porque ele tem que ser um super-homem para resolver esses problemas, né? No entanto, esse cara aqui ele não vai resolver o problema. Ele não vai conseguir superar a expectativa, porque se ele trabalha, ele tem a ideia do síndico profissional. E a ideia aqui é que seja o síndico gestor profissional. O que é o síndico gestor profissional? É um profissional que se lança no mercado, mas ele vai trabalhar gestão, ele vai trabalhar empreendedorismo, ele vai cair por terra essa situação que não existe esse super-homem, né? Ele vai trabalhar integrado ao mercado. Tá? Então ele vai pegar bons condomínios, mas ele não vai trabalhar sozinho. Ele vai chamar amigos, que também são síndicos. Em Curitiba já é comum síndicos associados. Olha só que interessante. O que é o síndico associados? Chamar outras pessoas que têm outras competências, né, para montar um escritório de síndico profissional, onde você vai trabalhar gestão e operação, você vai sem ficar sobrecarregado, porque você vai poder ter uma escala de final de semana, né? Você pode ter um síndico engenheiro na equipe, um síndico advogado na equipe, enfim, a equipe de síndicos gestores, já visando essa ideia empreendedora, que é um negócio, né? Aqui, o síndico profissional tradicional, ele trabalha muito essa ideia do emprego, ou seja, eu trabalhava num banco, trabalhava na indústria, agora eu trabalho no condomínio, eu tenho o meu negócio como sendo o meu emprego, né? Onde eu vou para os condomínios, tal, tudo que ele fazia na empresa, ele faz hoje nos condomínios. Aqui não. Aqui tem uma ideia empreendedora, de expansão, de processo, de profissionalização, né? No entanto, ele não vai conseguir resolver esses problemas, que inicialmente era um problema de representação, apenas sozinho. Ele vai ter que mobilizar outras pessoas, né, cultivar parcerias, ter uma mentalidade empreendedora, porque senão ele vai ficar limitado ao atendimento a 5, 6 condomínios. Né? Aqui com uma equipe ele consegue atender um número muito maior de condomínios. Visitei esse modelo lá em Curitiba, né? Funciona muito bem, assim como já funciona em outras áreas, né? Corretores associados, advogados associados e tudo mais, né? No entanto, esse modelo aqui é um modelo onde se trabalha a cabeça, e o que a gente observa que hoje tem poucos síndicos dispostos a de repente se associar a um outro parceiro, porque ele vê o outro como um concorrente. Né? Ele vê um outro como um concorrente. Aí ninguém cresce, né? Não cria-se referência. Lógico que a partir do momento que a gente vai difundindo essa cultura, quem sabe aí nós tenhamos nos próximos meses, ou nas próximas assembleias, alguma proposta de síndicos associados, né, aqui na cidade, né? Ou seja, pessoas, deve ser interessante. Por quê? Porque um síndico associado, ou um síndico que tem essa visão empreendedora, trabalha essa gestão, quando eu falo síndico gestor, não é só a pessoa fazer um curso, porque não é um curso que vai transformar uma pessoa em gestor. O gestor, ele é formado com a experiência ao longo do tempo, com toda trabalhar a sindicância de forma profissional. Ele leva um tempo de maturação, ou seja, não é de um dia para o outro, né? E aí você se torna um síndico gestor profissional, porque quando você tem outras pessoas na equipe, né, você vai somando outras experiências e você vai suprindo aquelas necessidades, porque o síndico tem que ser um pouco engenheiro, tem que ser um pouco advogado, tem que ser um pouco psicólogo, e aí de repente você tem todas essas pessoas na tua equipe, né? Então, aqui é uma situação voltada para o síndico terceirizado. Qual é a nossa proposta, né? Hoje, o que impera é esse modelo, né? A nossa sugestão é esse modelo, né? Então, já é uma forma inovadora, ou seja, você agregou valor
para o mercado, agrega valor para o teu negócio, mudando o modelo de negócio. Para as administradoras, aqui uma outra afirmativa empreendedora, né? Que é o seguinte: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Tá? Nós estamos aplicando essa tônica, no nosso encontro aqui. Né? Nós queremos ir longe, aqui no banner, nós queremos ir longe. Por isso, nós preferimos ir acompanhado. Né? Então, são várias pessoas, vários parceiros aqui no nosso evento, cada um pedalando um pouquinho, e aí não fica cansativo. Né? Nós podemos empreender uma longa jornada que vamos estar em condições, né? E vamos ter gás para mais longe ainda. Então, se você quer ir rápido, vá sozinho. Mas se você quiser ir longe, vá acompanhado. Como que isso funciona na administração de condomínio? Eu me lanço como síndico, eu sozinho, começo a distribuir cartão aí. De repente, em 6 meses, eu estou com 10 condomínios. Não consigo atender esses 10 condomínios bem. Começo a pecar no atendimento. Na próxima assembleia, não sou renovado, fico queimado no mercado e pronto. De repente, de 10, eu estou com 2 condomínios. A administradora de condomínio também funciona dessa mesma forma. Agora, quando você trabalha de forma consistente, agregando pessoas, agregando valores do teu negócio, você não vai tão rápido, mas você vai longe. Teu projeto é duradouro. Né? E agora sim, uma parte crítica, que é o terreno do mercado das administradoras. As administradoras surfaram por um bom tempo nesse terreno. Nesse terreno. O que representa esse terreno? Representa o mercado condominial. Aqui os canteiros seriam as commodities. Ou seja, abria-se uma contabilidade ou uma administradora e o que essa administradora oferecia para o seu cliente? Boleto e balancete, boleto e balancete, boleto e balancete. Né? Esse modelo de negócio, ele não é rentável. Tá? E também ele não leva em conta os problemas do cliente. Então as pessoas só ficam atrás do escritório fazendo boleto e balancete, não percebem os problemas do cliente, aqueles problemas que nós relatamos no início, e aí estão perdendo dinheiro, estão perdendo oportunidades de negócio. Tá? Esse modelo aqui, ele cada fileira aqui, cada canteiro representa então uma commodity que seria o boleto e balancete. Durante muito tempo as administradoras trabalharam nesse modelo, né? Porque não tinha também tanta concorrência. Agora, com curso, com revista, com jornal, as pessoas começam a observar que é um mercado interessante e começam a abrir várias administradoras. Né? Só que se abrir também várias administradoras nesse modelo, não há terreno. Porque se cada um resolver fazer esse tipo de plantio, não há terreno para todo mundo. Eu falei aqui que uma administradora normalmente que trabalha nesse modelo, ela não é rentável. Como é que você percebe que ela não é rentável? Porque quando a administração de condomínio não é o foco principal, não é o produto principal que ela oferece. Então, ela é uma administradora de condomínio, mas na verdade ela é uma imobiliária. Ela é uma administradora de condomínio, mas quando você observa, ela ganha dinheiro sendo contabilidade de empresa. Ela é uma administradora de condomínio, mas quando você observa, na verdade, ela é um escritório jurídico, né, que faz as demandas jurídicas e aí administra condomínio. Mas a administração de condomínio ela é secundária. Por quê? Porque ela está trabalhando nesse modelo, um campo vasto. Né? Um campo vasto, ele está trabalhando commodity, que é boleto e balancete. Esse eu estava analisando, né? Eu trabalho com auditoria, então eu faço análise de boleto e balancete, e eu estou observando que muitas auditorias, para mim, as pessoas já não me dão nem mais boleto nem mais balancete. O que elas dão? Elas dão ali a senha do banco, né? Senha do banco. E lá, hoje alguns sistemas bancários já anexam os boletos, as notas fiscais, o comprovante. Então, isso pode representar um risco para esse tipo de negócio, porque futuramente, o que uma administradora que trabalha só boleto e balancete faz? Ela traduz o extrato bancário por uma linguagem mais usual do condomínio. Se o sistema do banco já está oferecendo isso, ou seja, se ele já anexa as ordens de pagamento, tem lá um extrato
amigável, né? De repente, os condomínios, opa, para que eu preciso de uma administradora para emitir boleto e balancete se o banco emite o boleto e o balancete é a própria movimentação, o próprio extrato, né? Avançando, qual é o modelo proposto? É esse modelo, né? Esse modelo aqui nós temos um terreno mais limitado, mais restrito. No entanto, você tem que diversificar a cultura, ou seja, você tem que diversificar os seus produtos, né? Que são hortaliças. Mas não é só alface, né? E não há também esse espaço entre uma hortaliça e o outro. Ou seja, o aproveitamento do terreno, ele é mais inteligente, ele é mais completo, né? Então, a ideia, a proposta, a inovadora que a gente lança aqui, são a administradora como gestora de serviço ao condomínio e aos condôminos, né? Talvez nós estaríamos falando aí de gestão de facility. Ou seja, nesse terreno, baixa rentabilidade e há espaços. Nesse outro terreno, você trabalha com uma rentabilidade alta, né? Você não deixa espaço entre uma plantação e outra, você diversifica e você atende também a necessidade dos condôminos, né? Aqui é uma ideia muito genérica. Você vai pensar como fazer isso no seu condomínio, como administrador. Mas aqui nós temos uma figura de condomínio clube. Esse condomínio aqui, o síndico, ele não tem apenas necessidade de boleto e balancete, né? Tem várias áreas de lazer aqui, e aí temos ali, essas áreas de lazer muitas vezes elas estão abandonadas. Por exemplo, tem lá uma academia, mas ninguém usa porque não tem um personal, né? Tem lá sala de massagem, enfim, tem espaços que não são aproveitados, né? De repente a consultora até ela desenvolveu uma ideia de uma lavanderia ou alguma coisa nesse sentido. São áreas que estão prontas, mas a administradora ainda só trabalha boleto e balancete. Eu administro 30 condomínios e provavelmente umas 20 academias, né? E que eu administro também, provavelmente, mais uns 30 espaço gourmet, né? E fora os outros, uns 20 cinemas, né? Porque são áreas que já estão tradicionalmente nesses empreendimentos. E aí, de repente, estou perdendo o potencial de faturamento porque o que eu atendo ao condomínio é apenas o boleto e balancete. Sem pensar que eu também atendo os moradores. E esses moradores também têm necessidade. No meu caso, o que eu faria? Eu sei que avançar, conquistar novos clientes, depende de uma energia muito maior, né? E também é caro conquistar novos clientes. Então, a ideia é manter os clientes que já conquistei. Qual seria a minha estratégia? Trabalhar uma espécie de terceirização de serviço, por exemplo, oferecer serviço de personal para esses condomínios. Terem esse serviço lá no seu... para que os condôminos pudessem usufruir desse serviço na sua academia, enfim, né? E já tem uma renda extra. Se a minha administradora tem lá um eletricista que faz serviço no prédio, de repente oferecer esse serviço também para os condôminos, porque as lâmpadas dentro do apartamento também queimam. Elas também dão problema. E aí, de repente, você começa a ir atender o condomínio e atender a necessidade do condômino, né? A partir daí, você começa a ter uma rentabilidade, né? Começa a ter uma rentabilidade explorando um espaço muito pequeno. Quando você presta serviço para o condomínio e para o condômino, o que acontece? Você fideliza. Hoje as administradoras sofrem com uma troca. Trocou o síndico não tem afinidade com aquela administradora, troca a administradora. Então o novo síndico troca a administradora. A partir do momento que você oferece alguns serviços também para o condômino, os condôminos não vão aceitar a troca de administradora, né, apenas pela iniciativa do síndico. Ele vai perguntar, essa outra administradora oferece esses serviços que a atual administradora oferece para nós? Né? E aí, de repente, a resposta não vai ser... Então, aqui tem alguns serviços, tá? São apenas algumas ideias. Personal, massagista, aqui tem administradora aqui que oferece, por exemplo, o serviço de passear com o cãozinho, porque tem uma população pet muito grande aqui em Balneário Camboriú. Oferece esse serviço para o condômino e depois cobra no boleto, né? Entenderam essa lógica, né? Essa ideia? Por quê?
Porque não há espaço hoje, né? Hoje tem muitas administradoras no mercado, é só observar ali, digita administradora em Balneário Camboriú. Você vai ver lá mais de 30 nas primeiras páginas do Google. Então não há espaço para crescimento. Você tem que explorar o potencial que você já tem na sua carteira de clientes, né? Explorando outras possibilidades de negócios, né? Uma outra estratégia seria trabalhar o posicionamento de nicho, né? Você se especializar num nicho específico. Aqui nós temos a parte de condomínios comerciais, industriais, populares, alto padrão, enfim. Você identificar no mercado, né, qual é o teu nicho, né, por afinidade, e de repente trabalhar focado, desenvolvendo, se tornando especialista, porque o mercado de condomínio é muito vasto, e aí de repente você se torna especialista nesse nicho específico, né? Quando você se torna especialista num nicho específico, você não sofre mais da concorrência, porque as pessoas começam a comparar você com o quê? Com outro especialista, né? Você se torna excelente no que você faz, né? Dando sequência, né? Um potencial que é hoje negligenciado, que é essa parte aqui, ó, do cadastro dos moradores. O cadastro dos condôminos tem lá o nome do funcionário, o nome dos carros. Aqui dá de tirar boas ideias de negócio, porque mostram alguns problemas que os condôminos têm, né? Dá de trabalhar essa questão do relacionamento, da comunicação, ou seja, a administradora ter um cadastro completo, efetivo dos seus condôminos, né? Ideias de inovação, né? Que é agregar valor. Aqui nós temos uma pipoca, R$ 3,49 o quilo. Ela sofreu um processo inovador de R$ 3,49, aqui deve ter 100 gramas de pipoca, já subiu para R$ 7,00. Sofreu um outro processo inovador, né? Essa pipoca agora já está valendo R$ 55,00. Então observaram que, à medida que você vai agregando processo, você vai agregando valor, aí cai nessa situação aqui. Hoje, a maioria das administradoras e contabilidade estão nesse ambiente. E esse ambiente ele não é propício para inovação. Ou seja, por isso, não vem ideias, porque você está sempre correndo atrás da máquina, enfim. Você não tem ideias para agregar valor, né? Aí trabalha com baixa rentabilidade, né? Trabalhando essa situação, né? Nesse mercado condominial, a gente tem essa paixão, por quê? Porque é uma caminhada cheia de aventuras, né? Nessa caminhada, você vai cair algumas vezes, né? Mas o que a gente precisa entender? Que o fracasso ele faz parte para o caminho do sucesso. Normalmente a foto que se posta é essa daqui, né? Mas para essa aqui acontecer, algumas dessas acontecem. O que acontece é que essa daqui ninguém mostra, né? Todos os empreendimentos de sucesso, os empreendedores de sucesso, todos eles tiveram fracasso. O que nós temos que fazer? Aproveitar o potencial de cada fracasso e construir o caminho para o sucesso, né? Então existe uma tendência de serviço muito boa para os próximos anos, porque a população até 2040 ela vai ter um número muito grande de população economicamente ativa, população que está consumindo serviços e produtos, né? Se para a gente já entrar para os momentos finais, né? Na era industrial nós tínhamos esse cenário, né? Na era industrial o segredo era a alma do negócio, né? Agora nós estamos o quê? Na era do conhecimento. Na era do conhecimento, a alma é o segredo do negócio, ou seja, é colocar coração, colocar paixão, né? E o que eu fico realmente... Eu sou apaixonado por esse mercado, vocês também são, porque senão não estariam numa quarta-feira aqui, né? E isso é o segredo do sucesso, é você ter alma, fazer com dedicação, fazer com amor, fazer com entrega. Isso vai gerar o quê? Vai gerar excelência, e aí de repente você não vai estar mais se preocupando com a concorrência, ou seja, a concorrência vai ser irrelevante para você. Nós vamos encerrar essa primeira parte, né? E vou passar a palavra então ao mestre de cerimônia, que vai continuar.
Obrigada, professor Odimar. Eu peço que o senhor continue aqui, porque agora a gente vai abrir para um momento de perguntas. Para facilitar os questionamentos e para que todos tenham oportunidade, eu peço para que vocês levantem a mão e aí a gente vai levar o microfone até vocês para que possam fazer a pergunta. Então, fiquem à vontade. Obrigado, professor, pelas explicações aí. A minha dúvida está na seguinte: eu tenho uma administradora de condomínios e a nossa maior dificuldade quando vamos oferecer outros produtos é que os síndicos e os proprietários entendam que isso não é um valor agregado para a administradora, e sim um novo serviço. Você falou, por exemplo, ali, eletricistas, encanadores, problemas com bomba d'água. Quando a gente começou a fazer esse trabalho, a gente percebeu que o síndico e os proprietários têm uma visão distorcida quanto a isso. Ele sempre entende que ele é comissionado, então não contrata lá, não vai por aquela que ele indicou, porque ele é comissionado. Então a gente encontrou uma dificuldade de poder implementar isso. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Na verdade, então, a proposta é a administradora ela ser uma agência de serviço e não de indicação. Ela assumir o gerenciamento de serviço. Você precisa de um eletricista? Não vou indicar um eletricista. Nós vamos resolver o problema, ou seja, o nosso eletricista vai. Lógico que aí, de repente, você não tem demanda para ter um eletricista, mas aí você vai ter a parceria. Mas quem vai executar o serviço não será o profissional, será a empresa. Tá? A empresa vai executar o serviço e ela vai fazer a cobrança. E ela vai repassar um percentual para a pessoa que vai executar. Então é uma mentalidade diferente, não é aquela situação de indicar, é de você, né, prover o serviço. Né? Então, por exemplo, nós estamos aqui realizando esse evento. Né? Nós poderíamos dizer, olha, o evento, cada um que interessado vai ter que fazer o seu contato lá com a Casa Hall, reservar o seu lugar. Né? Nós não fizemos isso, ou seja, nós fechamos uma parceria aqui com a Casa Hall, você contratou o nosso serviço, e o nosso serviço já está embutido todo esse pacote. Tá? Então, quem executa, né, no caso, nesse modelo de negócio, seria a administradora. Né? A administradora oferece esse serviço como sendo ela que executa. Né? Ela que executa. E ela tem condições de cobrar porque ela tem todo o cadastro dos condôminos e do condomínio na sua base de dados. Né? Não sei se consegui esclarecer. Ok. Depois a gente também pode afinar, né, trocar ideias sobre isso. Mais algum? Eu agradeço também de estar aqui hoje participando desse momento. Também temos uma administradora de condomínios em Brusque. E o assunto que o nosso amigo ali levantou é justamente o que eu também ia estar levantando. Então, a gente enfrenta essa dificuldade perante o condomínio de estar passando para eles uma questão assim, talvez de desconfiança, né, que a gente está subfaturando o serviço, está ganhando comissão, está uma indicação que acaba, às vezes, manchando o nosso nome como administrador. Né? E a gente sempre leva isso para o nosso cliente como, nós somos administradores do condomínio. A nossa rentabilidade é os honorários que a gente cobra. Sim. A gente não trabalha com comissão, não trabalha com... A gente trabalha com parceria e o nosso maior objetivo é ver o nosso cliente bem atendido, que é o condomínio, né? Mas como o professor colocou ali a situação de a gente buscar essa parceria, ter por exemplo, o eletricista, como foi citado, como é que isso poderia nos prejudicar na parte legal? Que, na verdade, a gente, do caso, como o senhor colocou, a gente teria que ter um funcionário registrado para estar prestando esse serviço. Então, isso também leva nós, como administradores, a estar enfrentando um problema legal nessa parte, né? Trabalhista, quem sabe. Então, essa é a nossa dúvida. Esse modelo, né, depois até a gente pode, em virtude do tempo, mas observe,
não há problema legal, porque você contrata a NET, e quem é que vai instalar a antena na sua TV? É a NET? Não. É um prestador da NET, é uma pessoa jurídica que tem um contrato com a NET. Então, esse eletricista não precisa ser um funcionário, ele pode ser um prestador de serviço que tem um contrato para executar esse serviço por você. Observe que o prestador de serviço da NET, que é a pessoa que vai instalar a antena, vai lá, instalar a antena, ok? Ele é uma empresa, ele não é a NET. No entanto, quem vai cobrar é a NET e depois a NET vai repassar o valor por instalação para ele. O modelo é o mesmo. Só lembrando que é o seguinte, existe também o time, né? Qual é a diferença do WhatsApp e a diferença do MSN? Ambos eram a mesma situação. Só que o MSN foi um projeto que não deu certo, porque as pessoas não estavam preparadas para essa inovação. Enquanto que veio o WhatsApp, todo mundo já estava com um smartphone. Né? E aí, de repente, o negócio deu certo. Essa ideia que eu estou lançando aqui é um modelo de negócio. De repente, em algumas cidades ainda tem alguma resistência, porque não esteja, a mentalidade ainda não está preparada. No entanto, você tem que ficar atento. Porque imagina o seguinte, o MSN foi um negócio frustrado. E aí, de repente, não deu certo, não vamos inventar mais nada nessa área. Né? E aí, de repente, veio o WhatsApp, que num ambiente que tinha um cenário mais favorável. No caso dessa prestação de serviço, seria a administradora como uma administradora de serviço, onde ela vai resolver o problema, porque se eu sou condômino, eu tenho um problema na minha casa de eletricista e eu não consigo encontrar um eletricista. Se eu souber que a minha administradora provê esse serviço, eu vou ligar, ela vai lá, vai mandar um eletricista lá fazer o serviço e depois no boleto do condomínio manda um valor, talvez um boleto separado, aí cada um vai ter a sua forma, o valor daquela cobrança. Né? Agora, essa relação com o prestador, ela deve ser uma relação contratual. Né? Contratual. Você hoje, por exemplo, o banco não indica um cartão de crédito, ele vende o cartão de crédito. Mas o cartão de crédito é da Visa. Isso significa que o banco tem uma parceria, um contrato com a Visa para prover esse serviço. É a mesma situação. Né? Mais uma pergunta, né? Me permita só fazer um complemento à sua ideia. Achei ela muito interessante. Eu vou fazer um complemento para resolver esses problemas. Sim. Nós temos uma ideia que é fazer como o Uber faz, certo? Eu tenho uma necessidade, por exemplo, eu quanto condomínio, eu sou obrigado a ter uma transparência, ou seja, tudo que eu vá comprar ou um serviço que eu vá contratar, eu sou obrigado a mostrar que eu fiz 3 ou 4 tomadas de preço, certo? E como resolver isso de forma rápida? Nós temos uma proposta que é fazer como o Uber faz, sabe? Ou seja, uma tomada de preço online, real time, onde os interessados fazem a cotação e a gente leva isso tudo até o final com transparência. Ok, essa ideia do Uber é bem interessante. Ou seja, porque, é a mesma coisa, mas só totalmente eletrônico. Sim, né? Essa situação assim, ó, o Uber, ele oferece um serviço, mas não é ele que executa. Ele tem uma relação contratual com cada motorista. Né? Então seria a mesma situação. Ok, pessoal? Em virtude do tempo, então essa seria a nossa última pergunta, mas no entanto a gente vai estar no evento, né? Vocês receberam o meu material, depois a gente pode trocar. Obrigado. Agradecemos mais uma vez e encerramos a participação do professor Odimar.